Vamos para a próxima palestra? Vamos ficar de pé para receber o nosso próximo palestrante. Vocês faturaram tudo isso com 14 funcionários mesmo? Façam muito barulho para ele que veio para compartilhar para vocês como que eles fizeram 500 mil reais por mês. Como que eles fazem 500 mil reais por mês com 14 funcionários? Felipe da F5! Hoje eu estou mais tenso, porque hoje minha esposa e meu filho estão aqui. Mas é isso aí, gente. Primeiro, é uma satisfação, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a nossa jornada. 500 mil por mês, sem dor de cabeça e hora extra. Isso é um sonho ou uma realidade? Vou trazer um pouquinho das estratégias práticas, dos processos e da cultura que a gente implantou dentro da F5 para fazer isso acontecer. E assim, eu quero que vocês saibam que tudo que eu vou falar aqui é extremamente possível, mas não é fácil. E eu vou trazer algumas máximas que eu vou compartilhar com vocês, que eu tenho certeza absoluta que todo mundo, em algum momento da jornada na comunicação visual, passou e passa. Hoje em dia, muitas conversas que eu tive com o Henrique, com o Judá, eu sinto que eu não estou fazendo muita coisa, mas é justamente isso. Hoje a gente trabalha muito mais o estratégico do que efetivamente a parte operacional. Ah, Felipe, mas tudo que você está falando aí, você faz sempre? Não, essa nossa realidade, ela mudou há mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos. Quem sou eu? Eu sou o Felipe Selegato, eu tenho 41 anos, estou na área da comunicação visual há 18 anos. Eu sou o marido da Luísa, minha esposa, que sempre esteve comigo, sempre me apoiou. E eu sou o pai do Bento, o grande tesouro da minha vida. Eu sou o diretor da F5 Soluções Gráficas e Comunicação Visual, empresa que está situada na cidade de Campinas, uma cidade com mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, e a nossa macro-região, 2,5 milhões de habitantes. Aí vocês vão falar do nosso resultado, que é um resultado expressivo. E vejam bem, a cidade de Campinas e a região metropolitana de Campinas, no último censo que a gente teve pelo nosso sindicato, são aproximadamente 1.200 empresas de comunicação visual. E eu estou falando pequenas, médias e grandes empresas. Então, olha o nível de concorrência que a gente tem lá, e eu sei que vocês têm aqui também. Então, cada dia que passa, a concorrência ela passa a ser mais desleal, mais difícil de trabalhar. A gente tenta implementar tantas outras coisas, mas eu acredito fielmente que, a partir do momento que você tem um propósito em fazer alguma coisa, e como você quer fazer, você consegue realizar isso. Mas, novamente, não é fácil, leva tempo. E falando um pouquinho de propósito, eu gosto de frisar muito isso, e muitas vezes é um tema que para muita gente fala, mas putz, isso é muito tópico, isso é conversinha. Mas, gente, a gente tem que ter um propósito pessoal, empresarial. Isso vai nortear o nosso resultado. Isso vai nortear o que a gente vai fazer da nossa vida. E eu falo muito claro, o maior propósito da minha vida é gerar segurança, saúde, estabilidade e prosperidade para as pessoas que eu mais amo, que são a Luísa e o meu filho Bento. Então, tudo que eu faço, todo o esforço que eu coloco dia após dia dentro da minha empresa, é para quê? É para gerar isso aqui, uma condição de vida diferente para o meu filho e para a minha esposa. E para eles terem tranquilidade em saber que a gente vai dar conta das coisas. E aí, o outro propósito que eu tenho de vida é para a minha empresa, é para os meus colaboradores. E eu acho que esse é o tipo de mudança que a gente tem que fazer dentro do nosso mercado de comunicação visual. A minha empresa, ela tem que ser responsável e ela tem que ser capaz de gerar prosperidade para o meu colaborador. Você acha que alguém vai vestir a camisa da sua empresa se hoje você está de BMW e o cara pega 5, 6 ônibus para ir trabalhar? A sua empresa tem que ser fruto e tem que possibilitar com que seu colaborador também conquiste os seus sonhos. Então, para mim, não tem nada mais gratificante do que um colaborador falar, pô, eu estou aqui há 6 meses, 7 meses, eu consegui dar entrada no meu primeiro carro.
eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu dei entrada no meu apartamento. Ele está cumprindo o propósito dele, e a gente está cumprindo o propósito que a empresa tem, de ser um local onde as pessoas têm condições. E isso você faz o quê? Você gera engajamento no seu funcionário. E é sobre isso que eu vou falar com vocês um pouquinho aqui. A máxima do mercado, algumas coisas que eu aprendi durante esses 18 anos. Sucesso leva tempo, e crescer muitas vezes dói. Gente, ninguém começa grande. Estava conversando com o Ivan do Grupo Soma, que amanhã vai tá aqui. E o Grupo Soma é uma das maiores empresas do Brasil. Fatura aí 3,5 milhões por mês. Começou vendendo 12 mil reais. Então a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai começar como você está começando agora, que amanhã eu vou estar fazendo 200 mil, 100 mil. Não, cara, tudo leva tempo. E levou muito tempo para a F5. Viver o que eu estou vivendo hoje, em 18 anos, faz 5 anos e meio que eu falo assim, estou tranquilo com a comunicação visual. Aí todo mundo fala assim, o Felipe está indo para cá, para lá, para viajar, que isso, que aquilo. Mas todo mundo esquece dos 14 anos para trás. Então a gente vai ter muito julgamento das pessoas. Crescimento sustentável exige escolhas difíceis. Cara, isso é uma máxima. A F5 é uma empresa que desde o dia 1, ela tinha um foco muito claro de atender B2B. A gente nunca atendeu balcão, a gente nunca teve pessoa física. E a gente cansou de escutar, mas os caras são soberbos. O cara não faz isso, o cara não faz aquilo. Não, não faz, porque a gente tinha claro na nossa cabeça o que a gente queria fazer e como a gente queria fazer. E assim, isso levou tempo, a gente tomou muita porrada, foi muito difícil, mas a gente com o tempo começou a colher os resultados das coisas. E a jornada de todo empreendedor exige 3 coisas, ao meu ver. Visão. A gente como dono, como gestor, como cara que está ali no campo de batalha, desde o dia 1, a gente tem que ter a visão clara de onde a gente quer chegar. A gente tem que ter a visão clara do que a gente quer fazer. Tem que ter disciplina, gente, que é chato pra caramba. Quantos dias a gente começou a fazer as coisas e, deu vontade de parar. Mas o segredo do sucesso é se acreditar em alguma coisa e toda vez ir lá fazer, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Disciplina é fundamental para você colher resultado. E aí, como experiência própria, eu falo para vocês, de tanta disciplina que a gente tem, hoje a nossa vida ela é muito mais tranquila. Hoje é muito mais fácil de fazer as coisas. Até brincando com o Henrique esses dias também, eu falei assim, às vezes eu me sinto meio vagabundo. Porque a minha jornada de trabalho ela é muito mais leve hoje, entendeu? Mas não quer dizer que eu estou trabalhando menos. Eu estou trabalhando de maneira mais acertada. Trabalhando aqui, o estratégico, pensando no futuro da empresa. A gente já tem definido o que a gente quer para os próximos 5 anos. E não é de cabeça, é tudo no papel. E tem que ter processo. Isso aqui é uma coisa que a gente apanhou muito. Porque o dono também, de comunicação visual principalmente, ele tem muito essa questão de ego, né? É o cara que sabe tudo, que faz tudo, que resolve tudo, e que é capaz de passar por cima de qualquer processo para resolver as paradas. Mas sua empresa começa a crescer, gente, a gente tem que ser o exemplo. E é aquele famoso, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, muitas vezes a gente não quer que as coisas... A gente quer passar pelos processos, mas aí você tem que pensar e falar assim, como que eu vou cobrar do meu colaborador que não é para fazer isso se eu estou fazendo isso? O que o processo me diz? O processo me diz que tem que fazer assim, assim, assado. Então é assim, assim, assado que vai fazer. E isso vale para todo mundo. E é tão interessante isso, que isso aí vira cultural dentro da empresa, que outro dia, um exemplo prático, eu fui burlar um processo dentro da minha empresa. A Jéssica, que é minha financeira, falou, Felipe, mas isso não pode. Não é assim que a gente faz aqui dentro. Eu falei assim, mas eu sou o dono da empresa, né? E eu, como eu sou o dono, eu falei, você tem razão, não pode. Então, você entendeu que a cultura e o processo de execução
entra dentro da cabeça dos seus colaboradores. E isso é muito importante. Desafios típicos da comunicação visual. Principais reclamações que existem em nosso setor, mas que cabe a nós a solução. Tudo que eu vou falar aqui, eu acho que não é a realidade de nenhum de vocês, mas é uma realidade minha. Falta de mão de obra especializada. Quem que tem isso aí? Todo mundo tem. Mas aí eu vou falar para você, o que a gente está fazendo como gestor para ter mão de obra especializada? Vou falar por mim. Eu cansei de chorar as pitangas. O que a gente faz? Treinamento contínuo, especialização. O cara chega cru lá, vai fazer treinamento, vai fazer curso, vai fazer especialização, vai ver vídeo. E aí eu vou falar um pouquinho do nosso cenário junto com a AFACOM. Hoje, dentro do Mente Mestre, dentro da AFACOM, hoje eu tenho disputa dos meus funcionários, e eu mostrei para o pessoal, do que está mais fazendo curso, do que está mais se especializando. E eu estou o quê? Fazendo o quê como gestor? Eu estou provendo para o meu funcionário a possibilidade de crescimento intelectual. É bom para mim? É muito bom para mim, porque eu vou ter um funcionário mais preparado. Mas é muito melhor para o cara, porque o conhecimento vai ser para a vida dele. Isso vai fazer toda a diferença, gente. Pico sazonal de trabalho versus subutilização fora de pico. Quantas vezes a gente já não se deparou de uma semana ter 1 milhão de trabalhos? Ah, não vou conseguir entregar, não vou conseguir fazer. O que é a primeira coisa que a gente pensa? Ah, eu preciso comprar mais máquina, eu preciso pôr mais gente, eu preciso fazer mais isso, eu preciso fazer mais aquilo. Passa 2 semanas, não tem nada. Aí eu estou com mais 3 máquinas paradas. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que fazer um raio-x da nossa empresa e a gente tem que entender a volumetria do nosso serviço, como funciona. E a partir do momento que você entende essa volumetria, você entende que tipo de máquina que você tem que ter, a quantidade de funcionário que você tem que ter, o tipo de serviço que você tem que se especializar, para não dar essas loucuras que é normal acontecer na nossa área. Falta de processos, cada job é novo, falha de planejamento, gera hora extra, retrabalho e falta de especialização. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma característica muito comum na nossa área, que é a área da comunicação visual. A empresa ela pode oferecer 7.858 serviços diferentes, certo? Se não for mais. Alguém conhece, tem aqui alguém que é bom nos 7.850 trabalhos? Eu acho muito difícil. Então, eu acredito muito em segmentação. E a partir do momento que você consegue segmentar o seu trabalho e o tipo de serviço que você oferece, o que você tem? Clareza no que você está fazendo. Expertise. Você gera menos retrabalho. Isso é reflexo um pouco do que a F5 faz. Falta de valorização e ausência de prazo. É normal o nosso cliente, de maneira geral, não valorizar a comunicação visual. Ele acha que tudo a gente pode resolver, que tudo a gente vai virar madrugada para atender, e assim por diante. Mas não é assim que acontece, né? A gente tem que se valorizar. Porque se a gente não se valorizar, não espere que o nosso cliente vai ficar, vocês são demais. Não é assim, não. Então, a mudança que a gente está fazendo aqui nesse movimento é muito significativa para o nosso mercado. Por quê? Porque a gente está mudando a maneira como a gente enxerga o nosso mercado de comunicação visual. Isso vai ser refletido no nosso cliente. Isso aí tem todo sentido. Aí o que o mercado diz e o que a gente faz dentro da F5. O mercado diz que para você atingir R$500 mil de faturamento, você precisa de 40 colaboradores. Isso é o que o mercado fala. Todas as consultorias, inclusive a AFACOM, é a média de mercado. Isso quer dizer o quê? Que cada funcionário dentro da empresa gera R$12.500 de receita para a empresa. Certo? O que a gente faz dentro da F5? R$500 mil em 14 colaboradores. Cada funcionário meu gera uma receita de 35.714. Faz a diferença, né? Aí você vai me perguntar, como que isso é possível, Felipe? E como que você faz isso acontecer? Primeira coisa, especialização. A gente tem que saber o que a gente é excelente. Segmentação, mercado e serviço claro. Na F5 a gente tem a segmentação muito bem definida. A gente atende só B2B, certo? É uma empresa
voltada para o B2B, e dentro desse B2B a gente atende indústrias, franquias, mas franquias, detalhe, positivação interna de loja, a gente não mexe com fachada. Eu sou uma empresa que acabei de comprar uma router depois de 18 anos e eu não faço uma fachada em ACM. Mas por que eu comprei? Porque eu tenho um produto específico para empresas, indústrias, que são as placas de sinalização. Então, eu ganho muito tempo cortando na router. Serviços claros. No que você é muito bom? Porque, novamente, eu falei para vocês, comunicação visual, a gente tem 10 mil tipos de produtos diferentes. A gente pode fazer 10 mil tipos, mas ninguém é bom fazendo 10 mil produtos e serviços diferentes. Então, a gente tem uma clareza do que a gente faz. A gente é muito bom em fazer banner. Estou com uma demanda de 3 mil banners para entregar até a semana que vem. Isso é uma demanda que é recorrente. Sou muito bom em placa de sinalização. Sou muito bom em positivação de ponto de venda. Entendeu? Mas é fácil ser muito bom nisso. Por quê? Porque a gente tem clareza do que a gente faz. A gente não faz 10, 20, 30, 50 produtos diferentes. A gente é muito bom nesses 5 que a gente se compromete a ser muito bom. E, novamente, gente, isso não é utopia. A gente tomou muita porrada por ser assim. Mas a gente, desde o começo, acreditou que essa era a trilha que a gente queria para a nossa empresa. Dizer não. A gente bate muito isso com o Judá, política comercial. O não vira o sim. Quantas vezes eu disse não para os meus clientes e eles sentiram confiança em mim e eles estão com a gente dia após dia, porque a gente é muito bom no que a gente diz o sim. Então, você ter essa clareza de dizer o não, é o cara que vai te trazer o sim. Isso é muito importante. Procedimento padrão. Padronizar do simples para o sofisticado. Isso aí faz toda a diferença, gente. Para quem está começando, para quem é faixa verde, e assim por diante, um faixa marrom que está começando, não queira resolver o mundo do dia para a noite, né, Judá? Não é assim que a gente faz. Mas comece a implantar processos. Comece a gerir as coisas de uma forma mais profissional. E a partir do momento que você vai crescendo, você começa a refinar os seus dados. E isso aconteceu com a gente. A gente fazia tudo na base do Excelzinho, meia dúzia de relatório. Hoje em dia, a nossa gestão à vista do financeiro ela é muito mais complexa. A gente tem informação de produção, de recebimento, de tudo de uma forma muito mais complexa. E o próximo passo é o quê? Que o Judá tem batido na minha tecla aqui, que é o CRM. Eu não tenho CRM, eu tinha que ter. E hoje eu comecei a perceber a importância e o prejuízo que eu estou tendo de não ter um CRM assim. Treinamento contínuo. Time preparado produz mais e melhor. Gente, quando você tem uma estrutura igual a F5 tem, enxuta, seu time tem que ser muito engajado e o treinamento tem que ser contínuo. Você tem que valorizar o cara dia após dia. Para o cara vestir a sua camisa, mas principalmente, para ele estar apto a transferir a cultura da empresa, mas também ele está apto a transferir o conhecimento do que ele aprendeu para as pessoas que estão entrando. Indicadores, os famosos KPIs. Medir para corrigir e reconhecer. Você tem que ter alguns KPIs no começo que sejam simples, mas principalmente para você começar a entender o raio-x da sua empresa. Entender onde você está acertando, onde você está errando. É uma forma de você ver quem está com você valorizar esse cara. É uma forma de você entender quem não está jogando o jogo junto contigo e tirar esse cara. E assim, para empresas como a nossa, que tem uma gama de serviços limitada, a gente tem que ter o quê? Parcerias de terceirização estratégica. Você tem que estar com você caras que compactuam dos mesmos valores que você tem, não só de vida, mas também profissional, principalmente. Porque isso vai fazer a diferença. Porque um dia que você precisar atender o seu melhor cliente com um produto que você não faz, você tem alguém de confiança que você vai indicar. Ah, mas você está indicando um concorrente? Não, estou indicando um parceiro, e esse parceiro não vai te deixar na mão. E sabe o que você vai ganhar? Credibilidade com o seu cliente. E no fim, eu vou trazer um case real que aconteceu aí nesses últimos 15 dias, para vocês entenderem a importância de vocês oferecerem para os seus clientes parcerias estratégicas. E isso é uma forma que a gente tem feito aqui, que é para mudar o mercado de comunicação visual, onde todo mundo, um queria comer o outro, engolir um ou outro. E não é assim que eu penso. Eu penso que as coisas elas têm que ser muito mais colaborativas.
e que falta muito no mercado, às vezes, é a profissionalização que vocês estão vindo buscar, como eu vim buscar há algum tempo atrás. Como estruturar os processos? Aqui eu estou falando para vocês as formas mais simples da gente fazer isso, e que eu acho que a partir do momento que a gente começa a estruturar dessa forma, a gente começa com o tempo refinando as coisas. Primeira coisa, checklist operacional, o mínimo viável. Novamente, não tentem ter tudo de um dia só, do dia para a noite. Mapear o fluxo do pedido ao pós-venda. Você tem que olhar o fluxo de trabalho da sua empresa ou uma venda do começo, da hora que chega esse orçamento até a entrega final. Você tem que cercar a entrega do seu produto e seu serviço do começo ao fim. Que essa vai ser a melhor forma de trazer segurança, qualidade e você ter a recompra do seu cliente com você. A partir do momento que você mapeia do começo ao fim, você não vai deixar que o seu serviço ou produto chegue lá na ponta com algum problema. Você vai diminuir drasticamente a taxa de retrabalho. E isso é fundamental. Criar procedimentos operacionais. É o padrão. Tabela de preço e tabela de custo padrão. É muito importante você já ter nos seus principais, como o Judá fala, não adianta você querer para tudo. Mas faz os 10 produtos e serviços que você mais vende. Tenha uma tabela padrão de venda e de custo. Porque seu vendedor, seu pré-vendedor, ele consegue ter uma noção do que está acontecendo. E você vai gerar uma forma de trazer agilidade para a sua venda. Então, esse é um exercício que eu falo para vocês que vocês devem fazer, que vai ser muito bacana. É isso. Pega os 5 principais serviços e produtos que vocês têm, quanto custa e por quanto eu vendo. Pô, isso aí traz uma clareza muito grande para o nosso negócio. Contratos e checklist de qualidade. Gente, revisar para quem tem contrato como a gente, sempre revisar os contratos. Checklist de qualidade, ter um checklist bem transparente de tudo que vocês prezam na empresa. E ferramenta simples de acompanhamento. No começo a gente usou muito planilha, mas tem o CRM. Hoje a gente usa através do MUB o funil de venda. Não é a mesma coisa, mas ele ajuda a gente em muita coisa. E uma coisa que o profissional de comunicação visual ele não gosta muito de fazer, mas que a partir do momento que você entende e avalia disso, faz todo sentido. Rotina de reunião com pauta e ata. A gente não tinha isso na F5, a gente começou a ter isso faz 3 anos. Porque falar, até papagaio fala, né, gente? Ah, eu quero que minha empresa tenha 5 máquinas daqui a 4 anos. Você falou hoje, amanhã você esqueceu. Põe no papel. Escreve. Sócio, concordou, assinou. Pô, mas por que a gente não chegou nesse resultado? Porque a partir do momento que está no papel, fica muito mais fácil da gente visualizar e fica muito mais fácil da gente cobrar. Fica muito mais fácil a gente entender por que a gente conseguiu, entender por que não conseguiu. Então, gente, guarda um tempinho na semana, tenham reuniões, tenham atas. E não é falar por falar, é coloca no papel. Pontos importantes, isso muda o jogo. E são coisas simples, e são reuniões rápidas, não é um negócio que você vai ficar o dia inteiro lá. 2 semanas, a reunião dessa segunda-feira foi o quê? O que a gente vai fazer de planejamento de compra para o primeiro semestre de 2026? A gente fez um estudo dos principais materiais que a gente compra e a quantidade. Entendeu de novo? A volumetria do nosso negócio. A gente compra muito polionda. A gente usou nesse último semestre 4.500 placas de polionda. E a gente já tem uma perspectiva de usar 6.000 no primeiro semestre do ano que vem. O Gui, que é meu sócio, que cuida mais dessa parte de negociação e tudo mais, ele já fez um contato com o pessoal da Actus. Do valor que a gente pagou no decorrer desses 6 meses, a gente de cara conseguiu 8% de desconto. 8% de desconto. A gente vai apertar mais um pouquinho, acredito que vai chegar nos 10%. Quem não quer ter 10% de desconto numa compra? Se eu sei que eu tenho a demanda, se eu sei que eu vou usar o material, por que eu não vou planejar e vou comprar isso aí? Se eu não tivesse essa reunião semanal, com certeza a gente não ia discutir isso. E sabe o que ia acontecer?
Entrou o pedido, pelo amor de Deus, tem que comprar. Compra mal. E quando você compra bem, o reflexo é o quê? Na nossa margem de lucro. Faturamento é ilusão, né? O que vale é o lucro, né? O que vale é o dinheiro no bolso, gente. Um trabalho sobrou 20 mil reais. Você não preferia que sobrasse 35? É melhor, né? E dá para fazer, tem que planejar. Algumas coisas que a gente faz na F5, que a gente tem aqui. Aqui tem o formulário dos carros. Na prática, né? Formulário dos carros. Vai sair, quilometragem, fez algum tipo de revisão. Isso a gente tem clareza, mas principalmente mostra a transparência da empresa no sentido de a gente saber que a gente está o quê? Cuidando do nosso colaborador. Meu carro, meu caminhão e minha moto, ela não sai um dia sequer da empresa se tiver qualquer coisinha errada. Então, tem revisão de óleo, de água, de freio, de fluido, de tudo. Formulário de instalação. Quem que é o cara que vendeu? Foi o Felipe. Quem que foi fazer a instalação? Foi o Marcos. Quem foi fazer a visita? Foi o Marcos. Qual que era o trabalho? Observações técnicas. Está tudo lá. Aí, na hora que chega, volta para o vendedor, está muito mais mastigado. Formulário de ferramentas. Tudo que vai tem que voltar. Então, tem ali o checklist. Tudo que levou. Levou alguma coisa a mais e não voltou? Opa, por que não voltou? Quebrou alguma ferramenta? A gente vai entender. Então, a gente tem um histórico. Ali que é muito legal. Avaliação de instalação. Eu avalio o quê? Apresentação do colaborador, qualidade do material, qualidade da instalação, limpeza e organização e resultado final. Você indicaria F5 novamente? Olha como faz diferença isso, gente. Isso aqui já é o primeiro pós-venda que você tem. Isso aí, além de ser um pós-venda, você vai entender como você pode melhorar a sua empresa. Você vai entender o seguinte, o instalador Henrique, ele é muito bom. Ele fez 50 instalações e tudo ele teve 4 ou 5 estrelas. Ele está no caminho certo. Esse cara merece um bônus de final de ano. O instalador Marcos, a média dele é 3 estrelas. Vamos entender. Será que esse cara tem que ser realocado para outro lugar? Será que esse cara precisa de um treinamento melhor? E aí a gente começa a ter o quê? Clareza de como a nossa empresa está andando. Porque muitas vezes, o dono, ele não tem clareza de todas as instalações que são feitas. E eu não tinha, gente. Hoje eu tenho. Que é o seguinte, o bônus desse cara, ele está atrelado ao relatório preenchido. Mas o cliente não estava. Se vira. Vai mandar por WhatsApp o relatório. Eu quero. Com assinatura, verificação do cara. Porque assim, sabe o que aconteceu já? O cara só vinha com avaliação 5. Falei, o cara é uma máquina, né? Aí, o que aconteceu? Mas essa instalação, o cara não estava lá. Não estava lá. O que a gente descobriu? Não estava muito bom. Então, ele já meio que burlou o sistema. Mas a gente pegou. Por quê? Porque mexeu no bolso do cara, gente. Porque a F5 é uma empresa que valoriza muito o funcionário, que faz muita coisa. Dentro da região, a gente é a empresa que mais paga o funcionário. Então, a gente tem que ter a transparência total do cara. E é por isso que em 18 anos eu tenho funcionário com 14 anos, tenho funcionário com 12 anos, funcionário com 9 anos, e o que menos tem é o que entrou faz 3 anos. A minha rotatividade ela é muito pequena. Por quê? Porque a gente valoriza o colaborador, a gente faz o cara vestir a camisa. A F5 é legal, é bonito. Não é por causa disso, não, porque a gente paga, porque a gente reconhece. Porque o cara tem Unimed, porque o cara tem Uniodonto, porque o cara tem cesta básica, o cara tem transporte, o cara tem VA, mas o cara tem principalmente reconhecimento, dinheiro no bolso e condição de gerar prosperidade para ele. O que eu vou falar para vocês, gente. Troca todo ano de carro, para você ver. E se o cara continuar andando de ônibus, você acha que ele vai? Primeira oportunidade que esse cara tem de virar freelancer, ele vai virar. Pode ter certeza. Aí se você perguntar, e uma característica muito, muito legal, essa imagem que a empresa tem, começa a reverberar no mercado. Os nossos 2 últimos funcionários, eles fizeram entrevista. Hoje, na região de Campinas, região metropolitana, a gente está entre as 3 mais reconhecidas do mercado. E esse cara, os 2 fizeram entrevista nas 3. A notícia que eu tive no fechamento. Felipe, inclusive chama Felipe, um dos últimos. Eu falei,
Por que você decidiu ficar na F5? Já que você tinha Projeto Science e você tinha RG. Por tudo que o mercado fala de vocês. Isso é o quê? Resultado do que a gente está plantando. E a partir do momento que o mercado começa a entender, isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque você vai conseguir recrutar melhores profissionais, e profissionais que vão vestir sua camisa com mais facilidade. Porque o cara quer estar lá. Porque ele sabe que lá ele vai ter um refeitório bacana para almoçar, que ele vai ter integridade, que ele vai andar sempre com um carro novo e revisado, que ele vai receber em dia. Então, tudo isso faz diferença. Equipes enxutas precisam de pessoas engajadas, e pessoas engajadas geram resultados extraordinários. Gente, é isso que eu estou falando. A gente tem que transpirar o amor pela nossa empresa. A gente tem que fazer com que as coisas aconteçam de forma clara, transparente. A gente tem que, sabe, estar ali no dia a dia. E quando eu falo que a gente tem que estar ali no dia a dia, é pensando estrategicamente. Como eu, como gestor, como dono, posso fazer para que a empresa melhore, para que o meu funcionário tenha melhores condições de trabalho? Cara, a gente não está fazendo, e não vamos ser hipócrita não, a gente não está fazendo tudo isso porque a gente é bonzinho só, não. A gente está fazendo isso porque a gente quer a devolutiva. Qual que é a devolutiva? É o trabalho bem feito, é a satisfação do nosso cliente, é o dinheiro no bolso. E quando eu faço isso, eu consigo ter esses caras. Todo mundo é dono, essa filosofia é muito forte da empresa. Todo mundo age e se comporta como dono da F5. Todo mundo sabe o que eu penso, todo mundo sabe o que o Gui pensa. Todo mundo sabe como o Rafa pensa. Isso faz diferença, é o processo cultural da nossa empresa. Por quê? Muitas vezes os nossos colaboradores tomam decisões baseadas no que a gente imagina. Fala, pô, o Felipe não ia gostar disso. O Felipe iria por esse caminho, o Gui iria por esse caminho. Isso mostra o quê? Que a gente está fazendo um trabalho bacana. Coisa muito importante que eu vejo pouca gente fazendo, reconhecimento individual e metas claras. Gente, não adianta você cobrar de uma pessoa, você tem que ter claro, e principalmente o colaborador tem que ter claro o que a gente quer cobrar dele. Porque senão você não tem parâmetro. E a partir do momento que ele tem bem definido quais são as metas que ele possui, você tem que reconhecer ele. Muitas vezes individualmente, muitas vezes em grupo, a gente faz muito isso. Pô, não tem nada mais satisfatório para um funcionário que faz um trabalho com excelência, você elogiar ele pessoalmente. Mas você colocar para o seu time, ó, o Adams fez um trabalho sensacional, ele teve a postura assim, assim, assado, isso trouxe toda a diferença. No final das contas, o nosso cliente adorou esse resultado. Você trouxe o cara para você está com ele ali do seu lado. Então, gente, o que a gente está fazendo aqui é mudar um pouquinho a história e a cara da comunicação visual. Sabe, porque eu sou entusiasta da nossa área e eu estava cansado de ver, os caras de comunicação visual é tudo uns caras muito loucos, que faz isso, que vira madrugada, que sobe escada, que não sei o quê. Não, cara. Se a gente não valorizar nosso segmento, quem que vai valorizar? Você me perguntar, Felipe, o que você é hoje? Eu sou um executivo da comunicação visual. E eu recebo para tal. Eu vou ficar 6 dias aqui, gente, com a minha esposa e com o meu filho. Minha empresa está andando lá. Você entendeu? Foi sempre assim? Não, não foi. Mas passou o momento que a gente teve que o quê? Mudar a nossa mentalidade. Ser profissional do nosso negócio. Valorizar a nossa empresa e a nossa carreira. E todas as vezes que eu me portei como um executivo, o jogo muda. Porque o cara começa a te respeitar. Todas as vezes que eu falei não para algumas pessoas, pô, os caras são profissionais. E é isso, gente. A gente tem que valorizar a nossa área. Treinamento transversal. O que é esse conceito de treinamento transversal? Todos os meus colaboradores, principalmente no primeiro mês de F5, eles conhecem tudo. Conhece o comercial, conhece o financeiro, conhece a produção, conhece a instalação e conhece até a rotina de entrega do nosso motoboy.
Por que que isso é bom, gente? Isso evita falhas. Isso evita erro. Por quê? O nosso vendedor fez uma venda e faturou para 120 dias. Da onde que ele tirou isso? Da cabeça dele. Não, ele não tem isso. Por quê? Porque ele passou, quando ele entrou, com a Jéssica, uma semana lá. Como que a empresa faz? Trabalhos acima de 5 mil, 21, 42 dias. 30 mil para cima, 2, 4, 6, 20, 40, 60. De onde você tirou 120? Eu achei que podia. Não existe eu achei que podia. Porque outra coisa, tem nosso manual de conduta, que passa tudo. Entregamos para todo mundo na integração. Assinou, concordou. O que é combinado, gente, não sai caro. Prazo, como que funciona de entrega de material? Eu estou com 400 banners. Em 2 dias eu faço. Não, você conversou com o Cauê, que é o impressor, quando você entrou. Ele não te falou que esse tipo de material são 7 dias úteis? Então não adianta você falar que é em 3, que não é. Só é em 3 se ele tem uma aprovação, não é nem do Felipe. É uma aprovação do Guilherme, que é meu sócio e que faz a parte operacional da empresa. Então é isso que eu falo, tem que ter clarezas. Então, gente, essa questão do treinamento transversal, eu acho que é uma coisa que vocês deviam aplicar, inclusive agora, mesmo que a empresa está rodando, mesmo que o funcionário lá está faz bastante tempo, chama o time e fala, gente, qual que é a dúvida e qual que é a dor que vocês têm dos outros setores? Vamos entender como funciona nosso financeiro, para também entender o impacto que uma boa venda e uma boa entrega tem no caixa da empresa. Você vendeu bem, você recebeu rápido, gera fluxo de caixa para a empresa, paga a conta, a gente recebe, tem mais estabilidade, tem mais tranquilidade. Isso faz toda a diferença. Celebrar vitórias, pequenas e grandes, que a gente não pode ficar nessa cultura engessada de, não celebrar, só dar meta, e ninguém nunca comemora nada. Eu faço questão. Até meu irmão brinca, que ele fala assim, a F5 é o rei da festa, né? Porque bobeou é festa, bobeou é churrasco, bobeou é chopp, bobeou. Por quê? Celebra. Você acha que é fácil todo dia você fazer 500, 510? A gente já bateu o pico de 800 mil reais em 14 pessoas. Esse cara merece uma estátua de bronze, esse funcionário. Você entendeu? E aí você vai falar assim, pauleira pra caramba. Não é não, velho, você vai ficar mais doido ainda. Por quê? Porque a gente segmentou tanto, cara, que o negócio foi andando. Capacitação e treinamento constante. Cara, isso é uma coisa que a gente investe muito. A gente tem feito muito treinamento. NR35 tem de 6 em 6 meses, NR18 tem 6 em 6 meses, primeiros socorros de 6 em 6 meses, a gente sempre faz. É um negócio que vale muito a pena. Muito treinamento de venda, treinamento de acrílico, a gente faz na VP Máquinas. Agora, hoje em dia, que eu falei para vocês, está muito legal, porque está tendo uma disputa do pessoal, quem assiste mais e quem faz mais treinamentos da Afcom. O pessoal fica mandando print, você viu quem está em primeiro? Você viu o que está acontecendo? Então, é isso. E é o que eu falo, o conhecimento, ele vai ser muito bom para mim, porque ele vai voltar para a minha empresa, mas o conhecimento vai ficar para a vida do cara. E quem tem conhecimento tem tudo, né? Workshop, a gente faz muito treinamento, a gente se preocupa muito assim, com a vivência que o cara tem ali na F5. A gente é uma empresa que só tem uma mulher. Mês passado a gente teve o outubro, 2 meses atrás a gente teve o Outubro Rosa. A gente levou uma amiga nossa, que ela tem um projeto que chama de Peito Escancarado, que fala sobre o câncer de mama, porque ela teve câncer 2 vezes e tal. Mas aí ela falou assim, mas por que você trouxe eu para falar, sendo que só tem uma mulher? Eu falei, só tem uma mulher, mas todo homem aqui é filho, é pai, é tio, é padrinho, e eu quero que eles entendam, é marido, e eu quero que eles entendam a importância que é de ter uma mulher forte do nosso lado, e a importância que tem da mulher saber que vai ter um homem de verdade do lado dela. E ela trouxe um dado muito interessante que para mim é um absurdo. E eu falei para eles, aqui eu estou formando homens de verdade. No câncer de mama, a cada 10 casais, quando descobre, até o tratamento, 4 abandonam as mulheres. Isso não passa na minha cabeça. Porque eu vou ser muito sincero. Eu não sei o que seria de mim sem a educação que minha mãe me deu.
mas principalmente hoje eu não sei o que seria de mim sem minha esposa Luísa. Aí aqui, na prática, aqui eu estou dando um treinamento, na verdade, uma visão. Foi assim, esse aí foi no começo do ano, que é F5 para o futuro. A visão de futuro que a empresa tem para os próximos 5 anos. O que a gente vai chegar nos próximos 5 anos. E detalhe, gente, todos os meus funcionários, inclusive o motoboy, todo mundo sabe quanto que a gente fatura e quanto a gente quer faturar. Isso traz envolvimento. E foi uma dinâmica muito bacana que eu fiz na empresa uma vez, que foi assim. Gente, você sabe quanto custa F5 por mês? Sabe quanto a gente vende por mês? F5 custa 40 mil reais. Falei, porra, se custasse isso aí, eu estava dando risada. A F5 vende 120 mil reais. Falei, porra, estava todo mundo passando fome. A F5 vende 2 milhões e meio. Falei, porra, eu não estava nem aqui. E a partir do momento que eu trouxe clareza nesse número para o pessoal, mudou o jogo também. E está ali. Sabe por quê? Como que eu vou cobrar a meta do cara se o cara não tem a clareza do que a gente tem ali? Todo mundo sabe quanto a gente tem. E eu vou te falar, os negros estão igual uns loucos lá. Meu celular não tocou para trabalho, não. Só trocou o grupo comercial. Porque a gente falta 120 mil para bater a supermeta do ano. Então, toda venda eles colocam lá, soma mais tanto, soma mais tanto, soma mais tanto. Gente, vai chegar. E na hora que chegar, vai ter fogos. Vai ter chopp. E aí, o que eu fiz? Qual foi a ação que eu fiz? Assim, o dia que bater esses 120 mil, que a gente bater o valor para bater a supermeta do ano, não estou nem falando da meta que a gente vai pagar em dezembro. Bateu é R$1.000 para cada um. Do motoboy ao impressor, instalar, todo mundo ganha R$1.000 no dinheiro na hora. Bateu na quarta-feira, 2 horas da tarde, Gui, vai para o banco e pega em dinheiro. É milão para cada um. O cara lá está cuspindo fogo. Não, vou vender, vamos fazer, vamos ligar, vamos não sei o quê. Inclusive, antes de vir para cá, eu fiquei uns 2 dias montando isso aí. O Gabriel, que é comercial nosso, man, não tem como você fazer à noite isso? Falei, por quê? Porque você precisa ajudar a gente lá. Você entendeu? A ideia que o cara tem ele quer chegar. E é isso. Aqui é uma foto que a gente fez com o Lucas Galbis, que é o técnico de segurança da Pirelli, que é o nosso maior cliente. Ele falou sobre segurança do trabalho. Aqui é o carro e o caminhão sempre organizado. Um cuidado que a gente tem na F5, que é um negócio que vocês têm que ter também, gente. O óbvio tem que ser dito. Tudo na empresa tem sinalização. Onde fica cada coisa. Porque daí não tem desculpa de estar bagunçado. E é um negócio que eu bato na tecla. Minha esposa está de prova aí. Pode ir quem quiser, a hora que quiser dentro da minha empresa. Minha empresa vai estar organizada. Esse negócio que empresa de comunicação visual é uma zona, isso não se aplica aqui não, gente. Não se aplica. Empresa organizada gera resultado. Empresa bagunçada é só caos. E outra coisa, eu não conheço funcionário que quer ter empresa desorganizada. Se vocês... Só se funcionário ruim. Não tem conversa, cara. A gente está fazendo nosso vídeo institucional, depois eu vou mandar o link para a galera. Ali foi celebrando um mês de muito sucesso, que foi muito legal. A gente fez um happy hour descontraído, contratamos uma dupla sertaneja para cantar para o pessoal. Até meu filho foi. Outra coisa, entender o branding. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho muito apelo à minha marca. Tudo que eu faço, eu tenho moletom, eu tenho boné, tenho camiseta. Tudo que sai da empresa, sai com sacola da F5, caixa da F5. A gente tem que se espelhar nos grandes. Quem que faz isso? O Ivan da Soma. Tem que espelhar nos grandes, gente. Isso é valorização. Todo ano tem kit exclusivo personalizado para todos os meus clientes. Não tem satisfação maior do que o cara esperar os kits da F5. Eu chegar, todo ano eu faço caderno para os clientes também. Eu chego lá na mesa dos clientes, nas fábricas, na Pirelli, está lá com o caderno da F5. Então, isso é marca, branding, é valorizar. Métricas para controlar sem enlouquecer. Isso aqui, gente, foi o que a gente começou a fazer no começo. Eu acho que faz muito sentido para quem está começando na jornada, quem está crescendo. Porque é aquilo, não adianta a gente querer todos os números de uma vez. A gente não vai conseguir. Então, uma dica minha, assim, é um conselho. Ticket médio. Qual que é o ticket médio que sua empresa vende? Margem bruta.
índice de retrabalho, taxa de entrega no prazo, utilização das máquinas e número de jobs por colaborador. Com isso bem acertadinho, a gente dá o próximo passo, que é entender o número um pouco mais a fundo, é ter relatórios mais complexos. Mas se você tem isso daqui muito bem desenhado e muito claro na cabeça dos seus colaboradores, isso já faz uma tremenda diferença para vocês. E isso não indifere se você tem 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas. Se você é sozinho e se você tem isso aqui muito redondo, pode ter certeza que seu sozinho vai ser um pouco mais fácil. E pode ter certeza também que a partir do momento que você tiver 2, 3 e 4, replicar essa ideia para o outro vai ser muito mais tranquila também. Aqui na prática, mês passado, fizemos R$506 mil em 365 ordens de serviço. E aí, como eu tenho um trabalho tão engajado, tão comprometido e tão bem detalhado, eu não tenho hora extra, gente. Eu tive no total 1, 2, 3, 4, 5 funcionários que fizeram um total de 10 horas extras no mês. Então não é loucura. O pessoal que está no grupo, o Julião sabe aí, das 6 horas, a caneta cai e o povo vai embora. Tive no mês aí. Isso é um histórico nosso, a gente não tem, cara, não tem hora extra. Por quê? Porque a gente segmentou muito bem nosso negócio. Então, tudo que a gente pega, a gente tem prazo de entrega. Então, eu não vivo, talvez, a loucura que muitos vivem de, meu Deus, eu tenho que fazer isso para amanhã, para amanhã, para amanhã. Não, porque eu tenho contrato, eu tenho as licitações que a gente trabalha e a gente tem prazo. E outra coisa, mas se para o seu maior cliente, se precisar de uma loucura, você não faz? Eu faço, mas isso tem um preço. Entendeu? Por quê? Porque eu valorizo o meu trabalho e eu sei que eu vou entregar. E, principalmente, o cliente ele confia na minha entrega. Isso que é o mais importante. Então, 506 mil no último mês, 365 ordens de serviço, 10 horas extras e uma taxa de retrabalho de 7,5% no total. Esse é o número que a gente está refinando mais, mas assim, não vai mudar muito. Assim, a gente está... Depois de um puxão de orelha ali, a gente está lançando como retrabalho também. E como a gente está medindo isso, Judá? Nem sei se é a melhor forma. A gente lançou no MUB um cliente F5. E quando dá retrabalho, eu jogo essa ordem de serviço como se fosse F5. Aí no final do mês eu gero um relatório inteiro dele, que aí eu pego o valor total e eu sei quanto que mexeu. Mas assim, é um jeito que a gente achou meio rápido de tentar entender o número. Por quê? Porque muitas vezes o nosso número estava 0, porque a gente não lançava como retrabalho nenhum e simplesmente fazia e não dava entrada desse produto no processo. Aqui é a minha versão no IA e a do Will, da Empresil. Eu não sei quem conhece o Will, mas assim, aqui é novamente falando para vocês um pouquinho sobre a cultura de colaboração que a gente está trazendo dentro desse método. E o quão importante é esse movimento que a gente tem feito aqui dentro. Eu falei com o Eric, mas eu falei para ele que eu fazia questão de falar pessoalmente para o Judá, para o Eric, para o Henrique, que talvez vocês não tenham a dimensão da grandiosidade que vocês estão fazendo para o nosso mercado. E eu acho que a escolha de vocês estarem aqui já diz muito do que vocês pensam para a empresa de vocês. Então, cara, me arrepia de falar, sabe por quê? Porque eu sempre fui um cara que batalhei muito por um mercado profissional. Eu nunca gostei de ser visto como carinha da comunicação visual. Não sou isso não, cara. Não sou, velho. Entendeu? Então, eu acho assim que o que vocês têm feito é de uma valia muito grande para o nosso mercado e eu acho que faz toda a diferença. E é o mercado entender que a gente se valoriza e que a gente tem essa cultura da colaboração. E para falar um pouquinho dessa cultura de colaboração, eu trouxe um case muito recente que aconteceu há 10 dias atrás. Eu já fiz muitas coisas com a M2, que a gente se ajuda muito, com o Hassan de Goiás, com a Laisa e por assim por diante. Mas esse caso é um caso muito interessante. A gente tem um cliente muito grande em Campinas, que na verdade em São Paulo, que ele precisava fazer isso aqui, cordão. Não é o tipo de material que eu faço, mas em Empresil é do nosso grupo, do Mente Mestra, e eles são referências nacionais. Aí o Will falou que sempre janeiro e fevereiro é muito ruim para eles. E se eu pegasse esse serviço por mim, terceirizasse, eu nunca ia fechar esse serviço, porque não ia dar preço.
E o que aconteceu? Eles falaram, Felipe, vocês têm alguém que vocês confiam que pode fazer isso daí? Eu falei, eu tenho quem vai resolver o seu problema. Você pode abrir como que você precisa, como você quer pagar, você pode negociar com ele, se você precisar de alguma coisa, você me fala. E eu passei para o Will, o Will falou, Felipe, eu preciso muito pegar esse trabalho. Eu falei, então pode deixar que eu vou triangular para você. Resumo da ópera. Eu triangulei o trabalho inteiro para eles, foram 45 mil credenciais, 111 mil reais o pedido. O que aconteceu? Eles fecharam, o maior pedido da história, 111 mil reais. Aí você vai me perguntar, Felipe, o que você ganhou? Você ganhou comissão? Não, não ganhei nada. Minha empresa não vive de comissão, eu não preciso de comissão. Minha empresa vive do meu trabalho. Só que eu tive a paz de espírito de saber que eu ajudei a empresa de um amigo, que eu fiz a diferença na empresa de uma pessoa que eu gosto, mas principalmente eu resolvi o problema do meu cliente. E ele ficou impressionado com o atendimento da Empresil. E o que ele fez? Me agradeceu. Resumo da ópera. Ele pagou 50% à vista para o Will já. Felipe, você resolveu minha vida. Tem um pedido que eu ia te mandar em janeiro. Vou mandar agora, 42 mil reais. Então é o quê? A partir do momento que você entende a cultura de colaboração, é a corrente do bem, né? Você vai colher o que você está plantando. Então, o que aconteceu? Eu peguei, fiz isso e voltou para mim. Eu ajudei, eu resolvi a dor do meu cliente, ajudei um parceiro, contrapartida, o que veio? Voltou para mim. Então, é isso, a importância da colaboração que a gente tem que ter no mercado. E para quem está dentro do Mente Mestra, pode ver que a gente se ajuda o dia inteiro lá. A gente tira dúvidas o dia inteiro lá, a gente conversa, a gente tem pessoas com expertise muito maiores que a minha, e eu que eu tenho muito maior que outras pessoas, e é isso, é a beleza do aprender todo dia. Isso faz muita diferença, gente, e é por isso que o mercado está do jeito que está para a gente. O cara vai lá, reclama, mas está difícil. Não, não está. Muitas vezes o mercado está ruim para cara ruim. Para cara do bem que faz o negócio acontecer, uma hora vai acontecer. E para encerrar, eu vou trazer esse último slide, que é justamente sobre isso. É para você, empresário, que muitas vezes se sentiu cansado, para você que muitas vezes se sentiu desvalorizado, para você que muitas vezes achou que não ia dar certo, para você que muitas vezes pensou em desistir. Aí vocês vão me perguntar, o que o trio MSN está fazendo no Camp Nou, numa frente de uma máquina látex? Alguém tem ideia aí? Ninguém tem ideia, né? Mas vocês sabiam que a F5 é pioneira na tecnologia látex no estado de São Paulo? E uma das pioneiras no Brasil? A látex ela existe há 13 anos, né? E logo quando ela foi lançada, a gente foi a primeira empresa do interior a comprar a máquina. E quando a gente comprou a máquina, o meu sócio, o Rafael, ele é aquele famoso cara que mexe em tudo. Ele quer testar tudo, quer fazer tudo. Isso já me custou muitas máquinas, mas já também me custou muita coisa boa. Me trouxe muita coisa boa. Tanto que a gente chama ele lá na empresa de professor Pardal, porque, cara, aquele ali para ver uma máquina desmontar e querer montar e fuçar é com o cara mesmo. Mas ele tem umas sacadas muito legais. E quando a gente trouxe a látex, a gente começou, o pessoal falou, essa máquina faz isso, faz aquilo, e a gente começou a testar um monte de material diferente. E a gente tinha um contato muito bom com o pessoal da Big, que era o showroom da HP na época. Eu nem sei se é mais ainda. E tudo a gente mandava para os caras. Mandava. Aí teve um certo dia que um gerente da HP me ligou, o cara era do Brasil, e falou assim, ô Felipe, vocês estão fazendo tudo isso aí na látex mesmo? Eu falei, tô, por quê? Legal. A gente colocou canvas, colocou napa, colocou suede, colocou microfibra, colocou poliéster, um monte de coisa que a gente foi testando. A gente quase perdeu a máquina, porque teve uma hora que deu um problema lá. Aí a gente parou, mas a gente fez um monte de teste de superfície de produto. E aí a gente mandava para os caras para falar um pouquinho da experiência que a gente estava tendo com a máquina, até porque era uma tecnologia muito nova e ninguém tinha. E aí o que aconteceu? Esse cara falou, eu posso levar um gerente da América Latina aí para ver o que vocês estão fazendo? Eu falei, claro que pode. Chegou um baixinho, o cara era do México. Deixa eu ver o que vocês estão fazendo. Deixa eu ver os materiais.
colocamos material. O cara entrou mudo, saiu calado, foi embora. Aí eu até falei pro cara na época, o Carlão, falei, pô, Carlão, o cara é folgado, né? O cara chega aqui, vê tudo, sai fora, não fala nada. Esses caras são assim. E aí eu falei, porra, que beleza, tá bom. Aí, deu mais ou menos um mês, esse mesmo cara me ligou. Ô, Felipe, tudo bem? Vocês estão fazendo um trabalho surpreendente, que nem a gente sabia que dava para fazer. A Latex está criando um Conselho Mundial de Tecnologia. São 12 empresas no mundo. E a gente queria escolher vocês para ser o representante da América Latina. Você aceita ficar 10 dias em Barcelona, no site da HP? Essa é a versão magrinha minha, no site da HP em Barcelona. Falei, lógico que eu aceito. E aí, na hora que eu peguei a lista de empresas, Estados Unidos, tinha o Paul, que ele é CEO da Alfa. A Alfa, na época, tinha 258 empresas nos Estados Unidos. Aí tinha o Jane, que era o japonês. Quando lançou a Latex, ele comprou, se eu não me engano, 54 máquinas. Então, era todo mundo com uma empresa gigante. E o representante do Brasil, da América Latina, era eu. Que eu estava numa casinha pequenininha, com uma maquininha, fudido, gente. Estava naquela hora pensando em desistir. Só que o que a gente fez? A gente é brasileiro, né? Não desiste nunca, né? Cara, a gente montou um kit personalizado para todo mundo do conselho. Com todos os materiais que a gente imprimia. E o resumo da ópera foi, a minha palestra foi que mais teve adesão lá. Porque o pessoal não acreditava. Como uma empresa que na época eram os 4 sócios e mais um ajudante, conseguia fazer tudo aquilo. Sendo que tinha empresas com 500, 600, 700 funcionários, empresa com 250 unidades. Isso mostra o quê? Quando a gente se entrega com alguma coisa de verdade, por mais que a gente ache que não vai ter resultado, alguém está vendo, e a mãozinha lá de cima vai lá e fala, vai lá, cara, é sua vez de brilhar. Então, eu acredito muito assim, independente da... Não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de espiritualidade. Eu acho que tem alguma coisa que conduz a gente. A gente anda com pessoas que a gente tem que andar, sabe? Então, acho que vocês estarem aqui é por um propósito maior, é por algo diferente que vocês querem, não só para a empresa de vocês, mas para a vida de vocês e também para os colaboradores de vocês. E eu ter tido essa experiência, esse conselho existiu durante 5 anos. E a gente fez durante 5 anos parte desse conselho. Isso me possibilitou viagens, treinamentos, palestras que eu dei, mas principalmente possibilitou o quê? Eu exercer o meu lado profissional dentro da minha empresa. Às vezes até as pessoas me achavam até um pouquinho arrogante, que falavam assim, pô, o cara tem 2, 3 caras ali, o cara acha que é o rei da cocada preta? Não, porque desde aquela época eu valorizava o meu negócio, valorizava a minha empresa, é um negócio que eu falo para todo mundo, independente do tamanho da sua empresa. Comece por você tratando ela como única, você vai ver a diferença que isso faz. E não é por nada não, cara, minha empresa ela é muito reconhecida, ela é muito organizada, mas eu vou te falar, cara, sabe por quê? Porque passa por mim. Porque eu sou o primeiro cara que acordo todo dia e falo, puta, F5 é foda pra caramba. Quantas vezes já escutei minha mulher falando assim, puta, como você ama essa empresa, né? E esse amor, ele transparece para as pessoas. Meu filho passa na frente da empresa e ele fala, é a empresa do meu papai. Então isso faz diferença, gente. E aí foi muito legal, eu trouxe essa daqui, que foi bem a época do MSN, e uma grande característica que foi muito interessante, porque eu cheguei em Barcelona no dia da apresentação do Neymar, no Barcelona. Eu não consegui ir lá, eu fui no outro dia e comprei a camisa. Mas foi isso, então esse é um case de muito sucesso que a gente teve, que é o que vale a gente refletir. Comece pequeno e sonhe grande, sabe? Coloca a meta ousada mesmo, sabe? Não custa nada, se sonhar pequeno e sonhar grande, você vai ter o mesmo trabalho. É clichê, mas é isso que acontece. E hoje, se eu posso estar aqui conversando e transmitindo um pouquinho do que eu sinto na comunicação visual, o que eu fiz dentro da minha empresa, e se eu pude, de alguma forma, ajudar você, nem que tenha sido 1%, eu já vou sair daqui realizado. Porque para quem me conhece, sabe que eu nunca vou negar em falar, em mostrar como que eu faço, e mostrar
quantas vezes eu errei, porque aqui é uma história bonita, mas, gente, erramos pra caramba, apanhamos pra caramba. Mas, principalmente, a gente aprendeu pra caramba com os nossos erros. E hoje, gente, para encerrar, que sirva de, não lição, mas exemplo, hoje minha empresa e meu principal objetivo e a principal meta que eu tenho é ser o gestor que minimiza os erros da empresa. A gente trabalha para ter o menor número de erros possíveis. Porque a partir do momento que nossa empresa começa a ficar redonda e ter poucos erros, o reflexo está aqui no bolso, então o reflexo está na saúde da nossa empresa. Tem muita coisa que a gente está melhorando. Tem muita coisa que a gente deve para esses caras aí. Entendeu? E eu acho que se a gente se encontrar no ano que vem e no outro, a nossa história vai estar mais bonita. A gente vai ter aprendido mais. A gente vai ter errado, mas errado menos. Porque o erro ele é inerente ao processo, né? A gente não quer errar. Mas não é o fato de você errar, é o que você aprende com o seu erro, né? E assim, eu tenho uma humildade muito grande em dizer que eu fui sempre o cara que errou, mas o que eu principalmente eu aprendi com o meu erro. Não fui teimoso e nem egoísta em falar assim, não estou errado. A gente tem que ter essa clareza em saber que a gente vai errar, mas o que a gente vai transformar desse erro, o que a gente vai aprender com esse erro. Então, gente, é isso. Muito obrigado, Itajaí. Essas são minhas redes sociais. Uou!